Boa noite, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje vamos falar sobre o bunker do tio Zuckerberg. Ai, meu Deus, recebi várias mensagens, recebi direct, enfim, um monte de gente falando do tal do bunker aí do Zuckerberg, que é o dono da casa aqui, né? Não podemos desmerecer o cara, senão ele derruba a nossa live aqui. Não fala mal de mim, Big John, estou te vendo. Já notificou lá, palavrinhas bunker e Zuckerberg, já apareceu um alerta lá na telinha do tio Zuckerberg. Estão falando de ti, hein, presidente? Ai. Mas enfim, vamos lá. Se quem ainda não tá na vibe aí, ou não viu pelo menos, porque assim, eu vou ser sincero, tá? Eu vi porque me mandaram. E eu falei, que loucura, o que tá acontecendo? E comecei a ver o que tava acontecendo e falei, olha, vamos lá. O cara sabe algo que não sabemos. Vamos falar disso. Rapaz, achei muito interessante aquela forma de plantio de batata doce. Vamos ver, né, Evandro? Vamos ver se vai, o que vai dar, né? Eu sempre plantava diferente, quem acompanha a gente já viu as outras vezes que eu plantei, como que eu tinha plantado. Mas dessa vez eu decidi fazer um pouco diferente para tentar localizar mais o plantio da batata doce. Mas hoje, agora, o assunto não é batata doce. O assunto agora é o bunker e principalmente o que isso tem a ver com a vida no campo, hein? Na verdade, porque isso é uma coisa que a gente fala, é vida no campo. O que o bunker do Zuckerberg tem a ver com a vida no campo? Mas, para que a gente possa falar um pouquinho disso, eu quero voltar um pouco a fita aqui, porque talvez alguns de vocês possam não estar atentos ao que aconteceu. Qual foi a notícia que despertou aí tanta marcação, tanta falação, tanta gente falando sobre esse bunker aí. Mas vamos lá. Saiu uma notícia de que o Zuckerberg, que é o dono do Facebook, aí, Instagram, WhatsApp, da Meta, né, hoje, ele foi divulgado que um jornalista, né, acabou investigando e descobriu que ele estava construindo um abrigo aí, um bunker no Havaí. E aí ele tá construindo complexos de prédios, tá construindo meio que uma mini cidade lá, sei lá, um vilarejo lá. E dentro dessa história, ele tá construindo entre duas propriedades, né? Eu não sei bem ao certo, tô falando o que eu li só rapidamente, né? Entre essas duas propriedades, ele tá construindo aí um abrigo subterrâneo, um bunker, né? Eu não vou lembrar agora, mas acho que 1.500 metros quadrados. É um negócio super grande, assim, ligando essas duas propriedades, com portas anti-mísseis, enfim, né, bombardeios, e toda uma estrutura ali de dormitórios, com cozinha, enfim, tudo que deveria ter um abrigo subterrâneo, né, desses caras. E a notícia que saiu foi essa. E aí eu comecei a ver alguns comentários e algumas pessoas mandaram marcando a gente, né? Ah, João, olha só, né? Os caras estão se preparando, alguma coisa vai acontecer, o que eles sabem que a gente não sabe. E, enfim, aí entrou nessa história, né? Mas onde é que eu quero chegar? É o seguinte, gente. Normalmente, né, a gente tem muita gente fazendo isso há muito tempo, né? Não é uma coisa de agora. E essa questão do tipo, o que está acontecendo agora que eles sabem que a gente não sabe? Na verdade, isso aí é sempre aquela especulação, né? É meio que o pessoal fala de Agenda 2030, outros falam do fim dos tempos, enfim, tem muitas coisas aí interligadas. No entanto, se a gente olhar, sempre houve quem fizesse esses abrigos subterrâneos, esses bunkers. Então, assim, não é uma coisa nova, né? A gente tem aí, pelo menos nos últimos 300 anos, a gente tem uma crescente gigantesca, né, desse tipo de construção,
né? Seja bunkers ou militares, mesmo os militares principalmente, eles têm muito disso, dessas fortificações subterrâneas contra... Óbvio que à medida que a tecnologia aumenta, né, as fortificações aumentam, então a gente tem muitos e muitos anos já, isso não é de agora, que se tem esse tipo de construção. Então se a gente for olhar, mesmo lá na Europa mesmo, né, na Áustria, os russos, os americanos, a gente tem aí bunkers datados de 300 anos atrás. Então assim, não é uma coisa que é novo agora, o cara ele tá fazendo. No entanto, a gente sabe que, né, as coisas têm se intensificado muito no mundo. Né? A gente tem visto muitas coisas ruins acontecendo e cada vez com proporções maiores. Então, o que acontece? Quando a gente olha para isso, né, a gente olha historicamente, né, para a evolução da nossa civilização, das coisas todas que vêm acontecendo, a gente chega aí, né, nos últimos 100 anos de uma intensificação muito grande, né, de problemas da sociedade mesmo, né, que vem perdendo muito dos seus valores e, enfim, e aí a gente chega aí nessa especulação hoje de que é o fim dos tempos, o que eles sabem que a gente não sabe, mas sempre tentou se controlar as coisas, né, sempre tentou se controlar. Só que esse nada mais é do que um cara com muita grana tentando aí tentando controlar, de certa forma, a direção da vida dele, mesmo que seja numa falsa sensação de controle. Porque se a gente analisar, e eu posso entrar aqui, né, mais no detalhe das coisas, não sei se vale isso, talvez valha uma aula lá na comunidade falando sobre isso, e se tiver algum rancheiro aí, depois a gente pode ver se a galera lá no rancho quer. Eu posso fazer uma aula específica com os detalhes disso, mas o que acontece? Se a gente olhar de certa forma, o que esse cara está tentando fazer? Ele está tentando, né, criar na cabeça dele uma falsa sensação de segurança. Porque primeiro, vamos lá, se esse cara, hoje, né, a gente está falando aí, e aí já entra outras coisas, né, se a gente falar 2024, explosões solares, ficar sem comunicação, internet, pane em sistema eletrônico e elétrica no mundo todo, a gente olhar para isso e falar assim, tá, se esse cara tiver, sabe-se lá onde? Ele tá lá em Palo Alto, e aí de repente ele decide, soa um alerta de explosões solares, ou alguém solta uma bomba aquelas bombas tem, né? E aí dá um magnetismo, explode toda a comunicação. Ele não consegue nem decolar com o jato dele. Então, quer dizer, é sempre essa questão, né, de que a gente, às vezes, com muito dinheiro, né, os caras tentam criar dispositivos para que eles sintam, né, a sensação de segurança, porque eles não conseguem, né, ele não vai conseguir fazer isso embaixo do escritório lá do Facebook, ele construir esse troço. Então, ele não consegue, mas via de regra, se acontecer um problema, nunca se chega. Né, a gente pode ver sempre nos filmes de apocalipse, né, que tentam retratar um pouco como seria a possibilidade de uma situação grave. A gente sempre vê esses caras, esses bunkers sendo ocupados por todos menos os próprios donos dos bunkers. Então, é sempre essa sensação que a gente tenta criar. Mas como olhar para isso e tentar traduzir para a nossa vida isso, né? Porque é o seguinte, muitas vezes, quem é um pouco mais antigo sabe que eu construí um bunker, né? Eu construí não diria um bunker, né? Porque a intenção não era ser um abrigo fortificado para um problema, uma guerra, enfim, né? Ele era mais um abrigo de tempestade que a gente falava, que ele foi construído justamente porque a gente morava numa cabana de madeira, né? Apesar de muito bem construída, tudo, ela era de madeira. Só que na época a gente tinha enfrentado alguns problemas aqui, porque a gente sabe que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente está aí num corredor de muita intensidade de ventos, enfim, que vem aí dos nossos países vizinhos, né? Então, na época tinha dado ventos de 120, 130 km por hora, que derrubaram, literalmente, arrancou árvore, arrancou araucárias da nossa propriedade, assim, tipo, caiu como se fosse derrubado com a mão. E aí naquela época a gente decidiu construir aquele abrigo de tempestade,
porque era uma cabana de madeira. E a gente não tinha fortificação nenhuma na casa. A gente não tinha uma estrutura que a gente pudesse nos abrigar numa situação de ventos de 200, 250 km por hora. Que aí sim, provavelmente, a cabana ela ia torcer, cair, sei lá, desabar, enfim, que era um troço de madeira. Mas a gente decidiu, aí sim, construir aquele abrigo que era um abrigo fortificado, poderia servir também por uma situação, um problema, né, maior. No entanto, ele não tinha lá os seus filtros de oxigênio, ele não tinha toda a intenção de ser algo desse tipo, porque também a gente acredita que, imagina, se a atmosfera ficar irrespirável, o que a gente vai continuar fazendo nesse mundo, né? Então, que a gente vai se enfiar num buraco lá e ficar a gente lá dentro, né? O resto da nossa vida preso dentro de um buraco. Então, talvez não seja esse o sentido da coisa toda, mas daí cabe a cada um olhar para a sua vida. Mas o que eu quero dizer com isso? Por quê? Quero contextualizar isso. Porque se a gente analisar como a gente trata a nossa própria vida, como a gente às vezes tem a sensação ou tem a vontade de querer, né, muitas vezes ter um bunker, ter um abrigo subterrâneo, né? Porque a gente tem várias formas de analisar isso. Por exemplo, a gente tem os bunkers israelenses, por exemplo, que eles são bunkers que têm uma pegada muito mais temporária do que permanente. Então, olha só, tenta imaginar o seguinte, tenta imaginar que esse bunker aí, né, do Zuckerberg lá, ele é um bunker de sei lá, para 10 anos. Então ele foi todo configurado, todo pensado para que as pessoas pudessem sobreviver 10 anos lá dentro sem vir para a atmosfera, né? Sem vir para a superfície. A atmosfera não, a atmosfera é outra coisa, virem para a superfície. Então, assim, aí o que acontece? Ele foi projetado para isso. Agora, quando a gente fala de um abrigo antiaéreo, né? Bombardeio aéreo, a gente está falando de um lugar onde a gente vai, se abriga, fica algumas horas, talvez 1 ou 2 dias, 3 dias abrigado ali, e a gente vai sair desse lugar. Então, ele é muito temporário, né, eu diria assim. Então, se a gente tentar analisar isso, você ter uma fortificação na sua casa, você pensar em alguma coisa que faça mais sentido para uma situação mais grave de um ataque ou de uma guerra, de qualquer coisa assim, talvez seja interessante, porque, a gente, né, uma situação onde a gente viu lá uns anos atrás no Espírito Santo, por exemplo, né, onde teve aquele problema da polícia que fez greve, né, e aí os bandidos começaram a invadir as coisas e tal, então, assim, quem tinha suas casas fortificadas, talvez os bandidos tiveram mais dificuldade para invadir e tal. Mas qual que é o contraponto disso tudo que eu quero falar para vocês? É que é o seguinte, às vezes a gente se preocupa tanto com o fim dos tempos, com a Agenda 2030, com o problema que a humanidade está indo, e enfim, e tudo que vai se acabar, mas a gente não consegue olhar pro agora. A gente não consegue olhar para agora e falar assim, cara, eu não tô cuidando nem do básico, mas eu fico preocupado com o que vai acontecer em 2030. A gente não tem essa mentalidade. A gente fica preocupado que, mas será que os grandes, né, as grandes famílias, tá? É lógico que isso tem fundamento, não é isso que eu quero dizer para vocês. Eu não tô diminuindo o fato disso, mas eu quero trazer para a realidade que a gente possa olhar para nossa vida como está agora, e o que eu estou fazendo para cuidar agora da minha vida. O que eu estou fazendo hoje. A gente está se alimentando mal, a gente está deixando nossos filhos serem criados pelos outros, a gente está deixando que a mídia nos manipule, a gente está consumindo tudo que a gente vê pela frente, a gente consome alimentos bosta o tempo todo, e a gente tá preocupado com a manipulação da agenda. O que o Zuckerberg sabe que eu não sei? Meu Deus do céu! É tão óbvio. É tão pequeno os detalhes, as mudanças que a gente tem que fazer na nossa vida, mas a gente quer uma grande mudança. Você quer saber o dia exato que o Biden vai soltar uma bomba na China. Não, se eu souber isso, aí eu vou ganhar a minha vida, eu vou me proteger.
né? Mas a gente não tá fazendo o básico agora. A gente não tá cuidando agora. Entende? A gente não tá se preocupando com a nossa família agora. A gente tá vivendo num meio, a gente tá vivendo no caos, a gente tá vivendo no lixo, a gente tá vivendo do lado de rio podre, né? A gente respira ar ruim o tempo inteiro da poluição dos carros na cidade. A gente tá vivendo isso o tempo inteiro, mas não, eu quero saber o dia certo que vai cair a bomba pra mim correr pra algum lugar e fazer alguma coisa da minha vida. Então, é assim, no final a gente se preocupa tanto com isso e a gente não olha pra nossa vida. A gente não olha pro que a gente tem que fazer agora. Quais são as mudanças que a gente tem que fazer agora? O que eu tenho que fazer para mudar a minha vida? Como é que eu ganho mais qualidade de vida com os recursos que eu já tenho? Como é que eu posso realmente fazer uma transição para o campo? Como é que eu posso me aproximar da minha família? Né? A gente se preocupa tanto com, eu quero viver os próximos 10 anos da minha vida, se eu tivesse um bunker, né, todo fortificado para 10 anos. Mas você vê às vezes o seu filho 1 hora e meia por dia. À noite o seu filho vai dormir, já está cansado, você está cansado. Então assim, se você tentar analisar dessa forma, o tempo que você fica com os seus filhos, 1 hora por dia às vezes, em tempo real, eu não estou falando entre fazendo as coisas, né? Eu estou dizendo, não, o tempo que você desfruta, que você conversa, que você faz as coisas, a gente está falando em 360 horas por ano. Isso daria 3.600 horas em 10 anos. Então, assim, a gente se preocupa tanto o tempo que a gente pode sobreviver, mas a gente não está cuidando do hoje. O dia tem 24 horas e a gente fica aí minutos, às vezes, com as nossas crianças. Então, assim, percebam que existe um delírio, né, na nossa imaginação do que é as coisas, né? Do que é o bunker do Zuckerberg, como que eu vou cuidar da minha família, né, se acontecer um desastre. Então, muitas vezes, tudo isso que eu tô falando pra vocês, ele pode ser óbvio. Só que é ligar o tico ao teco, né? É ligar o tico ao teco. Porque essas coisas, elas vêm pra gente, do mesmo jeito que elas vêm, elas desaparecem. Daqui 3 dias, ninguém mais vai lembrar, ninguém mais vai fazer nada, ninguém vai falar mais do bunker do Zuckerberg, vai falar de outra coisa, vão falar, sei lá, da cueca do Lula lá, que, sei lá, aconteceu alguma coisa lá, o Lula esqueceu a cueca em algum lugar, e aí aquilo vira uma notícia e pronto, e a gente fala de outra coisa. Então, por que eu tô trazendo isso? Porque faz parte, sim, da nossa preocupação estar preparado, estar cuidando das coisas, estar percebendo o que está acontecendo à nossa volta. Mas a gente não pode ser ingênuo de achar que a solução para os nossos problemas, para a nossa vida, tá numa coisa grandiosa. Tá isso aqui, Big John, não, mas isso aqui, John, se eu souber disso daqui, né, agora eu descobri lá que os Rockefellers estão manipulando a vacina, não sei do que, tal, não, isso aí entendeu? Não, não, agora eu sei dessa informação, agora o jogo mudou. Não mudou o quê, cara? Mudou nada. Tu vai continuar ainda indo pro teu trabalho, você vai continuar se alimentando com as porcarias que você se alimenta, você vai continuar sendo sedentário, você vai continuar botando os seus filhos para serem criados pelos outros, você não vai se preocupar com o que está acontecendo dentro da sua família, com a sua esposa, né? Entendeu? As coisas continuam normais, mas não, o problema é esse, o problema é porque o Zuckerberg sabe de uma coisa que eu não sei e isso me deixa preocupado. Então assim, percebem como essa manipulação ela acontece o tempo inteiro, em todas as áreas. Então por isso que quando a gente fala da vida no campo, a gente começa a perceber que todos esses problemas, eles começam a se diminuir, a gente começa a pensar assim, tá, peraí, eu hoje, se eu estou aqui, né, e tô construindo a minha vida autossuficiente, estou construindo a minha vida no campo, estou começando a ter mais contato com a minha família, estou cuidando da minha alimentação, estou cuidando da educação das crianças, né? Então, eu começo a ter menos preocupações em relação a essas coisas. Isso começa a me preocupar cada vez menos. Eu começo a olhar para isso e falar assim, tá, tudo bem, posso não ter um abrigo, só se cair uma bomba em cima da minha casa, mas assim, de certa forma, né, eu estou mais protegido do que alguém que tem uma casa super fortificada no meio de uma cidade e que delega todas as coisas da sua vida, né, e precisa de tudo o tempo inteiro disponível no supermercado, em algum lugar para a pessoa ir lá passar o cartão no débito para adquirir aquilo, porque senão ela morre da fome em 3 semanas. Então, olha como as coisas se interligam. Então não é simplesmente
um detalhe ou outro. Não, a gente está falando de todo um contexto. A gente está falando de... E é uma coisa que eu me preocupo, porque quando eu morava na cidade, eu tinha lá uns balde que eu comprei para ter água estocada em casa, né? Eu buscava técnicas de sobrevivência, eu queria me preparar mais. Então, assim, só que tudo isso, quando a gente começa a entrar nesse mundo, a gente vai percebendo que mesmo que a gente esteja mega preparado, esteja tudo, né? Mas se a gente tá na cidade dentro de um apartamento, cara, você tá suscetível. Você ainda assim está num lugar que é vulnerável. E você pode fazer tudo. Você pode ter 5 armas, você pode ter bloqueio de porta, você pode ter tudo, você pode fazer tudo, né? Só que quando o negócio apertar mesmo, você vai ter que correr. Você vai precisar dos outros, né? Então, assim, qual que é a probabilidade de você estar no campo e conseguir buscar mais essa autossuficiência, buscar mais essa sensação de controle sobre a sua vida, ou você estando na cidade e ainda assim tendo que investir muita grana, que você vai ter que investir muita grana para criar essa sensação de segurança, que é o que o Mark tá tentando fazer. Ele tá tentando criar, tá criando uma sensação de segurança na cabeça dele. Então, assim, num problema pequeno, ele não consegue chegar lá. Então não adianta você ter, né, uma fazenda toda autossuficiente, com tudo que você precisa lá, tudo engajado lá, e quando você for para lá você não sabe o que fazer. Então, assim, é muito próximo, né, vamos dizer assim, a imaginação, né, a gente ficar imaginando como seria, do que realmente a gente cuidar de fato da nossa vida, do nosso trabalho, né, da nossa família. É muito mais difícil fazer isso. É muito mais difícil a gente cuidar mesmo das coisas do que a gente só ficar achando que precisa saber de algo para começar a fazer algo. Tá bom, gente? O pessoal tava escrevendo bastante ali, eu não tava conseguindo ler, que eu tava no meio da minha linha de raciocínio. Mas se vocês tiverem algumas considerações, podem colocar aí. Então, vamos buscar essa proximidade com a nossa, com o controle da nossa vida mesmo, tá? E em todas as áreas, tá? Então não adianta a gente olhar para uma coisa individual e achar que aquilo ali vai ser, né, e se dedicar exclusivamente àquilo, não. Todas as áreas são importantes. Na vida em família, na vida espiritual, na vida física, no trabalho, tudo tem que se complementar, né? Então, a vida no campo, a gente percebe isso vivendo aqui, que facilita todo esse processo. Facilita a gente estar no controle dessas coisas para melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a nossa sensação, né, de estar indo para algum lugar que faça sentido, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a gente está na cidade, a gente tem um monte de amigos, a gente tem um monte de coisa e no final a gente se sente sozinho. Então, é normal isso. Por quê? Porque a gente teve que aprender a conviver dessa forma. E isso não é nada saudável, né? A gente se sente, às vezes, ansioso, a gente se sente deprimido, a gente se sente sozinho. Então, às vezes a gente tem um trabalho bom, uma casa boa, um carro bom, e ainda mesmo assim a gente se sente deprimido. Então, é por isso. Às vezes é a falta da conexão com a natureza mesmo, buscar qualidade de vida, né? Buscar a verdade mesmo. Então, todas essas questões são importantes, né? Buscar Deus, né? Deus fez os animais, Deus fez as árvores, a terra, né? E a gente se afastou disso completamente. Hoje a gente vive dentro de carros, né? Dentro de elevadores e asfalto, né? E enfurnado nas telas e assistindo, né, o dia inteiro. Quando pode, no final de semana, às vezes fazer alguma coisa, a gente vai, senta e fica assistindo horas de séries e essas coisas e isso vai nos deixando fraco, vai nos deixando longe, né, das coisas reais mesmo, das coisas físicas reais que eu digo também, entende? Então, é importante a gente ter claro isso. E a vida no campo, ela ajuda nisso, ela ajuda. Eu não estou dizendo que é só na vida no campo que a gente vai encontrar isso. Não, a gente encontra na cidade também, mas a gente tem que se esforçar mais, a gente tem que... É muito mais difícil, a gente tem que tentar ficar criando situações para ter momentos com nossos filhos. Então tudo isso
é mais difícil, né? John disse, depois que comecei a assistir seus vídeos, comecei a criar galinha e fiz uma horta. É isso aí, meu. É isso aí. Esse é o primeiro passo. Tem que começar, é fazer, botar a mão. Sem isso a gente não realiza nada. Quero logo ir pra roça. Não existe nada melhor. Já tive uma vida autossuficiente na roça quando era criança. Tapeçaria Antônio Sérgio. Cara, olha, todos os dias, todas as postagens que eu faço, sempre tem alguém que já passou dos seus 40 anos, 50 anos às vezes, e fala, porque quando a gente era pequeno, vivia na roça, era bom. Era difícil, mas era bom. Então, isso aí é o que eu mais recebo no meu direct, é isso. De que quando eu era criança, ou quando eu era jovem, ou antigamente, era difícil, mas era bom. Hoje a gente tem uma vida fácil, mas uma vida ruim. Tem rancheiro assistindo aí? Ó, eu vi aqui, tem uns 2, 3 aqui que eu já vi passando aqui, mas não vi quem era. João, conte nos dedos quem tem condições iguais às suas. Viver no interior, sem trabalhar, com uma carga horária de 8 horas, 4 horas de transporte, dá um total de 12 horas. E aí? Ai, ai, ai. Gente, olha só, que bacana. Eu não trabalho. Caramba. Né? Olha, é incrível isso. É incrível como as pessoas acham que só porque a gente faz publicações, isso a gente não tá trabalhando, né? Então, é normal, né? É normal essa sensação de que às vezes as pessoas têm de olhar para nós e achar que porque a gente tem uma vida que nós construímos para chegar até aqui, a gente hoje não trabalhe e a gente tenha condições de viver aqui no sítio, né, de pernas para cima na rede o dia inteiro, só fazendo postagens no Instagram. Então, e tem o seguinte também, né? Por exemplo, ele comentou aqui, eu vou ser humilde aqui, né, na conversa, porque a pessoa não tem a obrigação de me conhecer também. Mas assim, primeiro, se você trabalha 8 horas por dia, mais 4 horas, entre 2 horas para ir e 2 horas para voltar do seu trabalho, eu te garanto que qualquer coisa que você for fazer, que você ficar 12 horas por dia se dedicando, que não seja um emprego que você tá, em 2 anos tu vai estar mais rico, 2 ou 3 anos você vai estar mais rico e ganhando mais do que você tá ganhando fazendo o que você tá fazendo. Então, começar por aí já. 12 horas de trabalho de verdade. Não tô falando de enrolação, porque ficar 8 horas no trabalho, bicho, eu sei, eu já trabalhei em empresa, eu sei como é que é. A gente enrola, a gente às vezes não faz as coisas, porque às vezes tá cansado, a gente dá um migué, a gente vai no banheiro, volta, a gente fica, né? Mas assim, eu tô falando de 8 horas de trabalho de verdade. Se você trabalhar 12 horas de trabalho de verdade pra construir algo pra você, eu tenho certeza que em 2 anos você duplicou seu patrimônio, duplicou suas coisas que você tá fazendo aí. Então assim, é só fazer. Entendeu? Mas assim, é lógico que a gente tem que ter iniciativa. Nada começa sozinho, do nada. Né? A gente precisa pensar, a gente precisa planejar, tem que saber pra onde ir, a gente tem que entender, a gente tem que ver quais são as nossas habilidades, a gente tem que ver quais são as oportunidades que a gente tem. Mas dizer que a gente tá aqui e a gente não trabalha, e a gente fica aqui o dia inteiro, sei lá, fazendo o que você acha que a gente faz? Isso aí é uma loucura. Né? Então, assim, hoje a gente criou uma forma de trabalho que a gente pode ganhar dinheiro aqui. Entendeu? Agora, a gente pode entrar, né? E isso aí é um dos pilares da comunidade. As aulas que a gente tem lá de empreendedorismo, de como ganhar dinheiro no campo, como a gente pode, né, mudar o nosso tipo de trabalho. Tem uma aula específica falando de como você vai sair de ser um empregado para você ir por campo. Só que eu não consigo fazer isso em 15 minutos. A gente precisa construir uma mentalidade de mudança. Então, agora, dizer que a gente não trabalha aqui, então, assim, é pra acabar.
Mas enfim, eu entendo que às vezes isso é um pouco frustrante. Você vê hoje a gente assim, né? E às vezes você pensa, eu também gostaria de fazer, mas eu não consigo, porque eu não tenho. Mas eu também não tinha, né? Eu saí para viver dentro de um carro com R$ 800, meu. Peguei R$ 800, fui morar dentro de um carro e saí com a minha família, entendeu? Então, assim, é trabalho, é coragem, é disciplina, entendeu? É isso que precisa. E hoje em dia as pessoas, elas têm uma dificuldade disso, porque elas querem alguma coisa, alguém que esteja ali, né, dando as migalhas. Eu sempre falo esse exemplo. Se você todos os dias alimentar uma galinha, você pode todo dia ir lá botar a galinha pra ela. E um dia tu abrir a porta do galinheiro e tu jogar a migalhinha, não precisa nem tratar ela. Se tu jogar migalhinhas no chão, ela não vai sair de dentro do galinheiro. Ela vai ficar dentro do galinheiro. Porque tem migalhinha no chão. Enquanto não terminar a migalhinha do chão, ela fica. E é isso que acontece na nossa vida, né? A gente fica sendo alimentado por migalhinhas mesmo com a porta do galinheiro aberta. Só que a gente tem que ter coragem pra sair de lá de dentro. Você olha pra fora e aí, vai ou não vai? É por isso que a gente fala que empreender não é uma questão de abrir um negócio. Empreender é você fazer as coisas. Nós moramos na cidade e temos uma chácara no interior. Amamos. Sempre falamos, meu marido e eu, sobre fazer um canal no YouTube. Sinceramente, tem que ter muita força de vontade em gravar tudo. Criar conteúdo. Realmente, Ana. Realmente. É trabalhoso. Mas é exatamente o que eu tava falando agora. Sem trabalho não tem nada. Imagina só se lá atrás eu não tivesse começado. Né? O canal esse ano vai fazer 10 anos. Né? A gente, profissionalmente, trabalhando nisso, a gente tá... Antônio tem 7,5. A gente tá 6 anos e meio trabalhando nisso. Então, assim, quando a gente fecha uma parceria com uma marca, quando a gente faz o nosso trabalho, não é... A gente começou ontem. Né? Apesar de que hoje tem TikTok, essas coisas, tem gente aí que faz as coisas em 2 meses, o cara já tá milionário. Mas, enfim, não são todos os casos. Mas se a gente olhar pra isso como negócio, como trabalho, as coisas acontecem. Mas tem que começar, seja lá o que você for fazer. Se você pudesse dar uma dica de qual cidade comprar um sítio em Santa Catarina, qual cidade você indicaria? Cara, eu sou... Em Santa Catarina, eu escolheria a Serra Catarinense. Porque, pra mim, eu tô aqui porque eu rodei um monte aí e decidi cair aqui. Então, quer dizer, tem muito lugar bom, né? Óbvio. Mas, assim, eu, particularmente, é uma coisa muito pessoal, né? Eu não escolheria litoral, porque litoral sempre... tem muito mais movimento, tem as questões do oceano mesmo, né? De acontecer algum tipo de... as águas, enfim. E tem muita gente no litoral, porque o litoral, ele, historicamente, ele é um ponto de trânsito. Então, o litoral, eu não escolheria o litoral, questões, né, estratégicas mesmo, de tudo isso que a gente está falando. Mas, enfim... não escolheria talvez tão a oeste também, tão fronteiriço, porque aí tem as questões políticas, né? Enfim, mas eu acho que a Serra Catarinense, pra mim, é o melhor, né? Por isso que eu escolhi aqui, por isso que eu tô aqui. então, é isso. Tem como ser diferente. João, você gosta de armas de caça? Gosto. O pequeno tem maruim na serra? Cara, maruim... Não tem maruim na serra. Graças a Deus. Meu. A gente vai pra Jaraguá do Sul, a gente tem que passar repelente pra ficar na cidade, porque lá tem maruim a dar com o rodo, né? E aí aqui não, aqui a gente não tem esse problema. Comprar um lugar alto e mais plano. Tem várias questões, né? Por exemplo, cara, dentro da comunidade tem 13 aulas de como escolher uma propriedade rural. Então, se tu tá com dúvida de onde escolher a cidade, imagina só em termos de escolher a propriedade. Então, vai pra dentro da comunidade, assina a comunidade. Só de escolher propriedade rural tem 13 aulas, cara. E aí tem mais aulas extras que a gente faz toda semana, mas que são do mesmo assunto, né? Sobre vida no campo, autossuficiência, vida em família, relacionamentos. Até saiu agora da DAI aí o curso de parto rápido, que tem dentro da comunidade também. Então, é completo.
Faz um tour atualizando do rancho no canal do YouTube. Serve de inspiração de forma que você dividiu tudo. Queria ver como está agora, antes da ampliação da casa. Posso fazer sim, Natália. Posso fazer. Poucas plantações, bastante lucro. Indica. O que não entendi. Você quer plantar pouco que dê bastante lucro? Uma indicação do que fazer? Cara, você tá falando um negócio. Isso daí, se eu tivesse a resposta pronta pra isso daí, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas é o seguinte, Camargo. Dá pra fazer, com pouco espaço, coisas pra vender. Só que você precisa, principalmente, ver a demanda que tem para aquilo. Né? Não adianta, por exemplo, você tá numa região... Vou dar um exemplo, né? A gente tá numa região mais fria e você tentar cultivar alimentos que tem mais consumo no litoral, por exemplo, que não vai ter venda aqui em cima. Então, muito mais do que dar uma dica, né? Então, a gente até fala essas coisas dentro da comunidade. Uma dica que dá para pensar, só que você tem que entender que é um negócio. Vai plantar para vender é um negócio. Entendeu? Pensa nisso. Fia isso na cabeça. Quer ir pro campo? Quer plantar para vender? Tem que tratar como negócio. E se puder, agregue valor. Falar, João, boa noite. Como foi sua virada de ano? Cara, minha virada de ano foi dormindo. A gente foi dormir, era 9 horas da manhã, da noite. Acordamos no dia normal, né? Enfim, a gente foi se dar conta de que era ano novo, meio-dia. Que aí tava o Adi aqui, né? E aí ele com a família dele, era meio-dia, a gente almoçando. Que aí eu gravando, assim, eu falei, e hoje é ano novo, né? Feliz ano novo! Daí a gente, isso não. Pra gente não é nada muito espalhafatoso, essa questão de ano novo aí. Apesar de que ano passado a gente tava no camping, né? Porque o pessoal tava lá, enfim. Daí a gente acaba entrando na onda. Mas assim, dizer que a gente aqui vai sair uma coisa específica aqui, não. Gente, é isso, tá? Cara, que as coisas que vocês falam que passa tão rápido, eu quero ver algum comentário, eu tenho que ficar voltando. Com relação às preparações, qual a sua opinião? Não tenho opinião, não vejo. Pessoal, gente, seus conteúdos são interessantíssimos. Obrigado. João pede feijão. É muito bom. Adoro vocês, galera. O que você achou da roçadeira FS 160? Eu tinha FS 85 e acabei de comprar a nova FS 161. Cara, eu acho que eu vou pegar a 161. A 160 é fantástica, mas diz que a 161 é um pouco mais forte. Vamos ver, eu acho que eu preciso, porque à medida que o tempo passa, a gente vai superando a máquina. Você vai ficando melhor e você acaba querendo equipamento mais forte para render mais, né? O que você diz dessas questões que desanimam a gente do futuro? Tem uma chácara, porém o tempo anda muito doido. Não chove como era para chover e tanta droga e destruição acabaram desanimando a gente. Cara, Geison, assim, eu não sei exatamente do que você tá falando, né? Das coisas do futuro que desanimam. Quem constrói o seu futuro é você. Se eu ficar esperando... Veja bem. Se eu ficar esperando que o governo melhore a qualidade do ensino das escolas para que os meus filhos tenham uma educação de qualidade, aí você vai ficar louco. Aí você começa a ficar, meu Deus, você fica ansioso. Agora, se você pensar que a responsabilidade, por exemplo, da educação dos seus filhos é sua,
é um pouco pesado de ouvir. Mas, se você acredita que os outros não vão conseguir fazer isso por você, não vão conseguir fazer bem por você, a resposta é óbvia. Agora, você tá falando de plantar, né? Plantou as coisas, tal, no sítio, não vem, não vinga. É assim que funciona, a natureza é assim. Só que a gente, né, a nossa geração, ela sempre recebeu tudo prontinho. A gente não aprendeu a plantar mais para caso aconteça um problema. A gente não aprendeu a poupar, a armazenar para os momentos difíceis. Né? A gente recebeu a educação do salário. Recebe o salário, gasta todo o salário. Então, sim, é muito difícil a gente conseguir mudar essa percepção. No entanto, quando a gente olha para o campo, quando a gente olha para a história das coisas, sempre teve que se guardar as coisas. A gente sempre teve que preservar o alimento para o momento de escassez. A gente precisava cuidar da terra para que a terra pudesse produzir no outro ano. Então a gente aqui percebe na prática, nesses últimos anos, que se a gente não pensar no longo prazo, né, no que a gente está fazendo agora para colher lá na frente, as coisas ficam difíceis, daí a gente fica ansioso, porque daí, eu vou lá no mercado e não tem a alface que eu tanto gosto, e a alface é cheia de veneno. Então, assim, a gente tem que começar a olhar pra gente. Ai, ai, tá bom. Gente, quem ficou aí até o final, ou quem tá chegando agora aí, de qualquer forma, a live eu vou deixar gravada aqui no perfil, tá? E aí a gente... Depois ela sai daqui e aí vai pra dentro da comunidade e só fica lá dentro da comunidade. E se tiver algum rancheiro por aí e a gente quiser falar um pouco mais sobre essas questões do bunker aí, enfim, toda essa mentalidade de preparação, principalmente, a gente fala também nas aulas da comunidade ou lá dentro da própria comunidade lá da rede social lá nossa interna. Tá bom? Gente, é isso. Fiquem com Deus. O importante é a jornada, como a toda salada. Divirtam-se, mas cuidem dos seus. Cuidem dos seus. Tá bom? É isso que a gente tem que fazer. Se a gente cuidar dos nossos, o resto a gente tá garantido. Tá bom? Valeu! Fui! Fiquem com Deus.